Aleluia. Meus irmãos, eu quero convidar a todos para estar em pé mais uma vez. Nós vamos fazer uma oração nesse instante, pedindo para que Deus, segundo a sua graça e misericórdia, possa nos auxiliar nessa noite a transmitirmos não a nossa palavra, mas a palavra que Deus tem para as nossas vidas. E eu tenho por certo que Deus, Ele falará conosco. Hoje nós estamos iniciando uma série de estudos, uma noite chuvosa. Eu estou vendo aqui um monte de vencedores, de campeões de Jeová. Aleluia, irmãos corajosos. E até estava subindo aqui, estava conversando com o Marcos. Aí o Marcos, hoje está chovendo, os irmãos, não sei se vem não, hein? Aí, glória a Deus, aleluia. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te bendizemos, Senhor, porque Tu tens sido fiel. A Tua misericórdia tem sido grande sobre nossas vidas. Hoje, Senhor, nós iniciamos essa série de estudo, meu Pai. Vamos falar acerca do Santo Espírito, o Espírito do Senhor, o Espírito Santo. E pedimos, Senhor, que Tu, segundo a Tua graça e o Teu propósito, venha nos dirigir nesta noite, nesta palavra, para que nós possamos, Senhor, introduzi-la segundo o Teu propósito. Que Tu venha falar conosco segundo as nossas necessidades. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu peço que Tu nos dê condições, Pai. Nós somos limitados, somos falhos, mas nós confiamos na Tua intervenção, na Tua graça e na Tua misericórdia. Como Teu servo, Pai, nos colocamos à disposição. Peço, Senhor, fale comigo, fale com os meus irmãos e nos faça, Senhor, sair daqui não somente hoje, mas todos esses dias e ao final dessa série de estudo, cheios, convictos do Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus oramos assim e nós te agradecemos, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Meus irmãos, nós vamos começar hoje. Eu estava aqui um pouco acabei esquecendo meu computador em São Paulo, de ontem para hoje, né? E fiquei um pouquinho e acabei perdendo um tempinho aqui para acertar todos os detalhes aqui, mas acertamos e nós vamos então assim iniciar esse estudo. Porém, antes de iniciar o estudo, eu gostaria de fazer aqui menção à presença do nosso irmão Paulo, sua esposa, lá do Tuiuti, da congregação do Tuiuti. Nossos irmãos estão dirigindo ali aquela obra, o Senhor tem abençoado grandemente. E dirigente, isso, meu irmão, olha, ficou na bênção agora. Agora só tira uma dúvida, irmão Ricardo, tá dando para gravar bem aí mesmo sem a lâmpada? Tá bem? Então tá ótimo. Meus irmãos, para que todos saibam, eu venho avisando isso ao longo dos nossos cultos, e eu quero reforçar esse aviso para que todos os nossos irmãos saibam. Todos os nossos estudos, todos os nossos cultos, as mensagens, os louvores, eles estão sendo gravados e eles estão sendo publicados. Nosso irmão Ricardo, nossa irmã Candace estão trabalhando nisso. Eles estão sendo publicados no Facebook para que outras pessoas também sejam abençoadas e para que você também seja abençoado. A internet ela é uma bênção, né? Desde que usada certa. A mesma forma que ela pode ser uma maldição, ela pode ser uma bênção, depende de como você a usa. Então nós queremos usá-la para que seja bênção para a vida de todas as pessoas. E nós acreditamos muito que a internet ela tem muita informação, ela tem muito lixo, tem muita coisa ruim que tem desviado pessoas do caminho do Senhor, que tem acabado com casamentos, que tem destruído a inocência de muitas crianças. E nós não podemos ficar parados acerca disso. Lá tem muita informação ruim? Tem. Nós só conseguimos eliminar coisas ruins dentro de nossas vidas se nós colocarmos coisas boas. E nós queremos assim, então, fazer com a internet também, colocar coisas boas. Mas alguém pode dizer, irmão Ronaldo, a internet não sei quantos trilhões de sites que tem, não sei quantos trilhões de informações ruins que tem. O irmão acha que o irmão vai conseguir resolver todo o problema? Eu quero te contar uma história, meu querido irmão, aproveitando, antes de nós entrarmos nesse tema. Certa feita tinha uma ilustração justamente para que você entenda o que nós estamos querendo fazer. Uma floresta estava pegando fogo e estava incendiando, e todos os bichos correndo daquela floresta, porque os animais estavam correndo do fogo, mas de repente encontraram um beija-flor. E o beija-flor ele vinha correndo até um tanque, o açúcar que tinha ali, pegava um pouquinho de água no bico, vinha correndo e soltava no meio daquela fogueira imensa, só uma gotinha d'água. Aí os outros animais pararam o beija-flor e falaram: beija-flor, você é louco?
Você acha que você, com esse seu biquinho e essa gotinha de água, vai acabar com esse incêndio? Sabe o que foi que o beija-flor respondeu para eles? Talvez eu não acabe com o incêndio, mas eu tenho convicção que a minha parte eu estou fazendo. Se cada um pegar um pouquinho de água, a gente apaga o incêndio. E nós, meus queridos irmãos, a igreja, a Assembleia de Deus, o Ministério do Ipiranga em Morungaba, está fazendo a parte dela, propagando a palavra do Senhor. E em nome do Senhor Jesus, eu creio que pessoas serão abençoadas, pessoas serão transformadas, e assim o Senhor Jesus será glorificado. Também queremos fazer menção, nossa irmã Isabel está aqui também. Irmã Isabel, Deus abençoe a senhora. Nós temos depois uma reuniãozinha que nós fazemos logo em seguida após o culto. Também deixa eu ver aqui os nossos irmãos, estou batendo o olho, e o restante dos nossos irmãos são todos da casa aqui. Então tá bom. Meus irmãos, por que nós vamos falar sobre esse tema? O Espírito Santo. Nós sabemos, principalmente nós como pentecostais, nós somos e gostamos disso, e falamos muito no Espírito Santo. Falamos sobre várias formas, os nossos louvores, as nossas leituras, os nossos hinos infantis, das crianças aos adultos, nós sempre falamos acerca do Espírito Santo. Nós buscamos o Espírito Santo, nós queremos o Espírito Santo, nós falamos, nós queremos que o Espírito Santo haja em nossas vidas, nós queremos que o Espírito Santo movimente a igreja, queremos que o Espírito Santo fale de uma forma poderosa. Nós sempre falamos acerca do Espírito Santo, mas quantas vezes nós não sabemos de fato o que é o Espírito Santo? Não sabemos de fato qual é a ação do Espírito Santo. E para que todos nós possamos entender muito claro acerca do que eu estou dizendo, basta simplesmente, eu vou falar isso um pouco mais à frente, eu perguntar a você quanto tempo você parou para entender o que é o Espírito Santo. Normalmente, e isso é muito comum acontecer, surgem seitas que combatem e dizem que o Espírito Santo, ele não existe como nós acreditamos que ele existe. E nós vamos falar isso ao longo desse estudo que nós estamos iniciando aqui. Meus irmãos, hoje nós estamos iniciando, e eu quero passar para os irmãos qual vai ser o programa completo desse estudo. É uma série com 4 estudos, serão 4 estudos ministrados aqui, divididos por tópicos, e nós finalizaremos numa quarta-feira, no dia 5 do mês de junho, uma terça-feira, melhor dizendo, já estou voltando para a quarta o culto, né? Na terça-feira, finalizaremos uma terça-feira, e na sexta-feira nós teremos um grande culto aqui. Quinta-feira é feriado, e na sexta-feira nós teremos um grande culto aqui. Nesse feriado é a época que tem a festividade da igreja em Itatiba, a festa do círculo de oração. E na quinta-feira estará pregando nesta igreja um grande amigo nosso, pastor Alain Barbosa. E eu o intimei para que ele estivesse conosco na sexta-feira. Então ele vem na quinta-feira, nós estávamos lá, nós o que convidamos para estar na quinta-feira, e já falei para ele, você pega na quinta-feira lá, na época quando nós contactamos ele, nós não estávamos aqui em Morungaba, nós falamos com ele, foi lá no mês de dezembro, novembro, né? Acertamos com ele. E quando viemos para cá, já falamos, se vai ficar quinta-feira em Itatiba, sexta-feira tem que estar em Morungaba. Então nós vamos fazer um grande culto aqui na sexta-feira, e os assuntos que serão tratados hoje nós vamos falar sobre a Trindade. Entendemos o que é a Trindade, entendemos qual que é o papel do Espírito Santo na Trindade, e refutarmos algumas doutrinas heréticas que têm infelizmente entrado dentro das nossas igrejas. Na semana que vem, no dia 22, será falado sobre nomes e símbolos do Espírito Santo. Nosso irmão Marcos, evangelista Marcos, nosso companheiro, ele falará sobre nomes e símbolos do Espírito Santo. Quais são os nomes do Espírito Santo que tem na Bíblia? Quais são os símbolos, o que representam os símbolos? Por certo, Marcos, Deus usará poderosamente para falar sobre essas palavras, sobre esse subtema. E depois, não temos ainda um preletor definido, falaremos sobre a ação do Espírito Santo. Qual que é o papel do Espírito Santo? Ele foi deixado simplesmente por ser deixado? Jesus deixou apenas por deixar o Espírito Santo, sem nenhuma função definida, sem nenhum papel específico, sem nenhum propósito, apenas porque, aqui mesmo, manda lá, deixa lá. Não, nós vamos falar sobre isso daí. E por final, vamos entender o que é batismo com o Espírito Santo e com fogo. E nesse estudo, eu quero, na realidade eu gostaria que toda a igreja viesse todos os estudos, mas nesse estudo, especificamente nesse tema,
eu quero que toda a igreja esteja presente. Nós vamos entender, meus queridos irmãos, que ao longo da história, algumas coisas que nós aprendemos acerca do Espírito Santo nos foram ensinadas de forma equivocada. Nós vamos entender que nós acreditamos e Deus, por sua infinita graça e misericórdia, nos abençoa, mas muitas vezes nós estamos equivocados com algumas coisas. É um estudo, principalmente esse do último dia, confrontante. Ele vai confrontar alguns ensinamentos que nós ouvimos e que muitas vezes nós falamos. Quando eu falo nós, eu digo como igreja, de uma forma coletiva. Nós falamos em nossas igrejas acerca do batismo com o Espírito Santo e com fogo. Por isso que eu estou colocando aqui até uma pergunta: batismo com o Espírito Santo e com fogo? É até uma pergunta que nós queremos ali naquela data respondê-la. Aí eu espero que você não perca nenhum desses dias. Meus queridos irmãos, hoje, entendendo acerca da verdade, nós temos alguns propósitos aqui para que nós possamos avançar. Primeiro, está dando para vocês enxergarem aí? Ficou pequeno, né? São poucos irmãos que estão enxergando, né? Bom, eu vou lendo aqui para que os irmãos possam então acompanhar aí. Ô Marcos, é assim, irmão Marcos. Os homens inteligentes, eles erram e aprendem, né? Eu já aprendi, eu errei aqui, tá pequeno, tive que aprender. Agora os sábios vê os inteligentes e aprendem. Então, na transparência que você preparar, vai fazer com a letra maior para que todos os irmãos possam ver. Então, o tema Trindade, ele é um tema fundamental. Ele é complexo e muitas vezes negligenciado, até mesmo pelos cristãos chamados trinitarianos, ou seja, aqueles que acreditam na Trindade. E tem alguns motivos pelo qual eu posso dizer para você o porquê é complexo, o porquê ele é fundamental e o porquê ele é negligenciado. Primeiro, vamos falar acerca da complexidade, do fundamentalismo, da importância desse tema para nós. Meus irmãos, nós estamos aqui e nós somos todos assembleianos, somos pentecostais, acreditamos na ação do Espírito Santo, e nós como igreja possuímos um credo. Talvez você ainda não conheça o credo da igreja. Então tem um credo que é aquilo em que nós cremos. Cremos no arrebatamento da igreja, cremos que Cristo veio e morreu pelos nossos pecados. Isso o que? É o credo, é aquilo que nós acreditamos, é a base extraída das Escrituras Sagradas, nas quais nós fundamentamos a nossa fé. E o Espírito Santo, conhecer acerca do Espírito Santo, para nós é fundamental, porque o primeiro credo da Assembleia de Deus, das nossas igrejas, está falando exclusivamente sobre o Espírito Santo, e ele diz o seguinte: que nós cremos em um só Deus, eternamente subsistente em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Portanto, nós estamos falando que uma das bases da nossa igreja é acreditar na chamada Trindade. Eu acredito no Deus, eu acredito no Filho e eu acredito no Espírito Santo. E eu quero já pedir para que você faça algumas leituras nesse momento, por gentileza. Primeiro, leia para nós em Deuteronômio, vamos ler esses, Mateus 28 e 19, por favor. Mateus 28 e 19. Aleluia. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Veja, um ponto importante, meus irmãos. Aonde nós fundamentamos a nossa fé. Por isso que eu digo que é fundamental conhecermos acerca da Trindade. E sabermos além disso, hein? E sabermos refutar, ou combater, confrontar as doutrinas que dizem não existir Trindade. E nós vamos entender daqui a pouquinho. Vou dar alguns exemplos para os irmãos, e os irmãos vão ver que não está tão longe de vocês não. Às vezes nós pensamos, essa doutrina eu nunca ouvi falar. Você vai perceber que você já ouviu falar acerca disso. Só se eu falar para vocês sobre unicismo, talvez você já consiga entender alguma coisa aí. Vamos lá. Outro ponto, Marcos 12 e 29. Leiam para nós também. Jesus respondeu: o primeiro de todos os mandamentos é o ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Veja, compreender a Trindade, de certa forma, ele é um paradoxo, é complexo, e vamos falar um pouquinho já sobre a sua complexidade. Como pode? São três deuses,
Mas é só um Deus. Nossa irmã Cristina leu que o nosso Deus é o único Deus. Mas como pode ter 3 deuses? Aí nós vamos pular para o segundo ponto, que é a complexidade de entendermos isso. Meus irmãos, eu preciso entender sobre a Trindade, o que é a Trindade, porque é fundamental, é onde eu baseio a minha fé. E se nós não sabermos explicar, se nós não soubermos explicar, irmão José Roberto, a razão da nossa fé, o que é que nós queremos convencer aqueles que não conhecem ao Senhor? Sequer eu não consigo explicar o que é a Trindade, o que é que eu quero que as outras pessoas acreditem? Eu preciso saber explicar a razão da minha fé. Você precisa saber explicar a razão da sua fé. E conhecer acerca da Trindade é base e importantíssimo para todos nós. Segundo ponto, é complexo. Por que é complexo? Nós temos dificuldade de entendermos alguns mistérios da Bíblia. Por exemplo, o mistério da iniquidade. Leia para nós 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 7. Por favor, leiam lá. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo de número 7. Porque já o mistério da injustiça houvera. Somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Como que nós podemos entender, meus irmãos, que num ambiente de perfeita, de pura perfeição, que foi o céu, surge a iniquidade no coração de Lúcifer? Esse é um mistério, e não é o tema que nós estamos falando, mas é apenas um dos mistérios que para nós é difícil entender. Como pode? O céu não é perfeito? Lá não é todo mundo santo? Como é que surgiu então a iniquidade no coração de Lúcifer? Não vamos explicar isso hoje, é apenas para mostrar para os irmãos que existem coisas na Bíblia que são complexas demais para nós entendermos. Outro mistério que nós podemos citar como exemplo aqui é o mistério da piedade. Leiam para nós Romanos capítulo 16 e versículo de número 15. Por favor, Romanos 16 e 15, eu quero que você leia bem alto, para que seja captado ali pela gravação, para que depois as pessoas possam ouvir assim esse texto que está sendo lido. Romanos capítulo 16, versículo de número 15. Saudai a Fiólogo, e Júlia, e Nereu e sua irmã, e a Olímpia, e a todos os santos que são eles, com eles estão. Leiam também João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus irmãos, como nós podemos entender o mistério da piedade, o amor de Deus? Como que nós podemos compreender isso? João, ele tentou explicar. João, ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira. E ele poderia dizer: ele amou o mundo como uma mãe ama o filho. Aí João para e fala: não foi só isso. Ele amou o mundo como o pai de família ama todos os seus. Aí ele para: não foi só isso. Como podemos explicar alguém que ama um outro que é seu próprio inimigo e é capaz de dar o que ele tem de mais precioso para se reconciliar com aquele a quem é amado? Como você pode explicar isso? Isso é complexo, é difícil explicar. João não conseguiu, ele diz: foi de tal maneira. João não encontrou adjetivos para qualificar o tamanho, o tipo do amor de Deus para nós. Agora, meus queridos irmãos, se nós não conseguimos explicar e entender na plenitude mistérios como esses, como é que nós podemos ou queremos entender a plenitude da natureza divina? Como é que nós queremos entender a plenitude da natureza divina? Eu quero que você leia lá para mim, por favor, primeiro Isaías capítulo de número 45, versículo de número 15. E depois nós vamos ler ainda lá em Romanos capítulo de número 11, versículo de número 33 e versículo de número 34. Primeiro Isaías 45 e 15.
Verdadeiramente tu és o Deus que te ocultaste, o Deus de Israel, o Salvador. Veja, o Deus que te ocultaste, se é oculto, portanto, não é exposto. É algo que nem todo mundo, ou melhor, que ninguém o conhece, porque é oculto. Agora leia para nós, Romanos capítulo 11, versículo 33 e 34. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi seu conselheiro? Quem foi que compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Paulo, escrevendo essa carta aos Romanos, ele escreve essa canção, essa melodia, esse hino, e fala: os caminhos do Senhor são caminhos que ninguém consegue entender. Quem foi que aconselhou ao Senhor? Meus queridos, nós estamos falando aqui, entendendo um pouco acerca da Trindade, mas eu quero lhe dizer nesta hora, em nome do Senhor Jesus, eu quero que você entenda isso. Nós não conseguiremos saber na plenitude tudo que nós estamos falando aqui, porque há coisas que a nós não foi revelada, há coisas que para nós só serão reveladas na eternidade. Leia para nós Deuteronômio capítulo 29 e versículo de número 29, acerca de coisas como essas que eu estou dizendo, já fora dito lá em Deuteronômio, que eu estou apenas repetindo, coisas que nós não conseguimos saber, coisas que nós não conseguimos entender, porque a nossa mente humana é limitada. A nossa mente humana, ela é pequena para entender a grandeza de Deus, a complexidade de Deus para as nossas vidas. Alguém que achou, por gentileza, eu peço que coloque-se em pé e faça a leitura, em alto e bom som. As coisas descobertas são para o Senhor nosso Deus, porém as reveladas são para nós, e para nossos filhos, e para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta lei. Veja, existem coisas que foram reveladas. Veja, a Trindade, por exemplo, ela não é uma coisa, não é um assunto que foi descoberto, porque nós não podemos descobrir nada acerca de Deus. Deus, por misericórdia e graça, nos revela através da sua sagrada escritura, da sua palavra. E aqui nós vemos que as coisas encobertas, elas são para Deus, e as reveladas são para nós. O que vale dizer, meus irmãos, que há assuntos que nós não conseguimos entender, porque nós somos limitados, e o que nós devemos fazer diante disso? Simplesmente crer pela fé. Como diz o escritor, pela fé nós entendemos que os mundos foram criados pela palavra do Senhor. É pela fé que nós acreditamos isso. É pela fé que nós podemos falar acerca do Espírito Santo e entender tudo que nós vamos falar aqui. Alguém que não tem fé, alguém que não crê nas Sagradas Escrituras, falar do Espírito Santo para ele, a falar acerca da Trindade, é a mesma coisa que nada, porque ele nem crê que a palavra é de Deus. Primeiro, ele precisa crer. Depois, crendo pela fé, ele receberá isso e colocará esse e outros assuntos em seu coração. Isso é apenas para dizer: primeiro, Trindade, ele é fundamental para nós. Segundo, é complexo, não é simples de ser entendido. Por isso que nos dias atuais, se nós perguntarmos para alguns irmãos acerca da Trindade, eles terão grande dificuldade em responder. Terão dificuldade de responder o que é a Trindade. E aí, como entram ventos de doutrinas contrários a esse ensinamento, essas pessoas são levadas. Mas eu louvo ao Senhor que você está aqui para nós aprendermos um pouquinho acerca desse assunto. Meus irmãos, outro ponto, ela é negligenciada. Leia para nós Oséias capítulo de número 4, versículo de número 6. A negligência ao conhecimento das coisas do Senhor, negligenciar conhecer a Deus, negligenciar conhecer ao Senhor através das suas sagradas escrituras, porque elas testificam de Deus. Negligenciar o conhecimento leva o povo à destruição, leva o povo à ruína. Quando nós negligenciamos conhecer acerca das doutrinas básicas, essenciais e também as doutrinas fundamentais da Bíblia Sagrada, nós estamos automaticamente caminhando
para a destruição. Oséias nos fala acerca disso. Leiam, por favor, Oséias capítulo de número 4, versículo de número 6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teu filho. Parte A: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Meus queridos, duas coisas que destroem uma igreja: falta de palavra e falta de oração. Duas coisas que, se faltar numa igreja, ela vai ser, como a igreja de Laodiceia. Tem nome de que vive, mas está morta. Se faltar oração e palavra. Por quê? Oração é a forma que nós temos de falar com Deus. Palavra é como Deus fala conosco. Deus também usa outros métodos, mas o profundo, que é a base para qualquer louvor, que é a base para qualquer hino, que é a base para qualquer testemunho, é a palavra. A palavra que nos guia. Um louvor que não for inspirado na palavra é um louvor que vem para a destruição, que vem com heresias. Portanto, a palavra é a base. E aqui nós vimos em Oséias que o povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Meus queridos, para nós é importante conhecermos acerca desse assunto. E nós vamos então entender um pouquinho mais acerca da Trindade. Vamos avançar aqui. Isso é apenas para que nós possamos introduzir esse assunto. Trindade, triuno. O que nós entendemos por isso? Se nós pegarmos, meus irmãos, eu coloquei aqui um exemplo. Os irmãos estão vendo ali um copo de suco de laranja feito com o extrato, a água e um pouco de açúcar. O que os irmãos estão vendo ali? Um copo de suco de laranja. É um suco de laranja. Veja, é a mistura de 3 elementos que resulta em um só produto. Eu sei que está frio, o suco de laranja não aguça tanto o apetite dos irmãos. Eu tenho certeza que se fosse um cappuccino, um chocolate quente, os irmãos já estariam assim. Mas como é um suco de laranja, hoje está meio friozinho, né? Os irmãos não estão muito ainda com a boca cheia d'água. Mas não tem problema não. Um outro estudante coloca uma sopa bem quentinha aqui, não é, irmão? Colocamos uma sopa bem quentinha aqui, uma foto de uma sopa bem quentinha. Eu tenho certeza que os irmãos vão se deliciar um pouquinho mais. Mas vamos lá. Então nós vemos que, se eu misturar, pegar o concentrado, ou a essência, ou o suco da laranja, colocar um pouquinho de água e colocar um pouco de açúcar, eu vou ter um único produto chamado suco de laranja. Mas dentro desse suco de laranja, eu tenho o quê? 3 elementos. Eu tenho água, eu tenho açúcar e eu tenho o concentrado, né? Eu tenho ali 3 elementos que me resultam em um só produto. Isso para nós é fácil entender. Agora, se eu pegar apenas a água e alguém tomar essa água, alguém poderia dizer que essa água é suco de laranja? Sim ou não? Não. Tá. Se eu pegar um punhado de açúcar e lhe der para comer esse punhado de açúcar, você poderia dizer, que suco de laranja gostoso? Sim ou não? Sim ou não? Se eu pegasse somente o concentrado, o pó, ali, e lhe desse para você comer aquele pó, você diria que é um suco de laranja? Poderia até ter gosto de laranja, mas não era suco. Certo? Então nós entendemos que o suco, ele é feito por 3 elementos. São 3 partes que formam o suco de laranja. Esse é apenas um exemplo, para nós entendermos então o que é a Trindade. São 3 elementos, são 3 partes, mas um só Deus. São 3 partes, mas um único Deus. Nós lemos aqui no começo, e a nossa irmã Cristina leu que para Israel, para nós, há um único Deus. Portanto, nos vale como base o que nós estamos aprendendo aqui agora, que nós podemos dizer que nós não somos politeístas. Como não? Politeístas são aqueles que têm mais de um Deus. Os egípcios, por exemplo, os católicos, por exemplo, são politeístas, eles têm vários deuses.
Nós somos uniteístas, temos um único Deus, mas composto de 3 partes: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Os 3 formam um único Deus. Cada um é uma pessoa distinta. Deus é um, o Espírito Santo é outro e o Filho é outro. É aqui, exatamente nesse ponto, onde entra a doutrina dos unicistas, que eu vou falar um pouquinho mais à frente. Vejam, quantos deuses nós temos, meus irmãos? Peraí, quantos deuses nós temos? De quantas partes ele é formado? Quais são elas? Vamos repetir junto então. Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Deus é Deus, o Filho é o Filho e o Espírito Santo é o Espírito Santo. 3 distintas personalidades, mas um único Deus. E muitas vezes esse ensino ele é combatido dizendo que existe um único Deus, é o que os unicistas pregam. E esse único Deus, ele atua ora como Filho, atua ora como Pai e atua ora como Espírito Santo. Se vocês abrirem aí existem algumas igrejas, eu não vou mencionar o nome dessas igrejas, mas quando vocês ouvirem ensinos acerca disso, meu irmão, combata, saia de perto disso. Mateus 18 e 18. Vamos lá, leiam por favor. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Mateus 18 e 18, Jacques. Leia o 19, por favor. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está no céu. Veja, na verdade não era bem esse texto que eu queria falar, mas eu vou depois pegar a referência correta. É o momento em que Jesus vem e dá ordem para os seus discípulos, já no finalzinho, acho que não é 18, acho que é 28, depois eu vou ver direitinho. Ele fala acerca dos... Deixa eu confirmar aqui, é mais fácil. (28) 19, 28 e 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 18 e 18 para 28 e 19 tem uma distância um pouco grande aí, né? Mas está aí, graças a Deus que nós somos perfeitos em unidade. A minha deficiência é suprida pela qualidade dos irmãos, e assim sucessivamente. Nós vamos caminhando juntos. Veja, aqui diz e faz referência às 3 pessoas, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você procurar na Bíblia, você nunca vai encontrar a expressão Trindade. Não existe o nome Trindade na Bíblia, não existe. Assim também como não existe o nome milênio. Alguém já leu na Bíblia o milênio? Não existe esse nome, o milênio. Essa palavra, especificamente falando, o milênio, fala acerca dos 1000 anos, mas a expressão milênio não fala. Da mesma forma, não existe a expressão Trindade. O fato de não existir a expressão Trindade não quer dizer que a Trindade não exista, porque ela aqui nos é declarada de uma forma muito explícita, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós já vemos aqui Jesus dando essas instruções aos seus discípulos, fazendo menção às 3 pessoas da Trindade. Qualquer ensinamento, portanto, meu querido irmão, que diga que não existe a Trindade, ele pode ser combatido com essa palavra que nós estamos lendo agora, nesse exato momento. Vamos ler ainda João 14 e 16, por favor. João 14 e 16. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Amém. Veja, Jesus, nos seus últimos minutos,
aqui na terra, ele fala com os seus discípulos: olha, eu vou rogar. Veja as 3 pessoas da Trindade aparecendo na história novamente. Eu, Jesus, vou rogar ao Pai, Deus, que lhe envie outro, o Espírito Santo Consolador. Novamente sendo mencionado as 3 pessoas da Trindade. Jesus falando com o Pai para que seja enviado um outro Consolador. Nesse momento nós já estamos vendo que os 3, apesar de serem um, possuem distintas naturezas, agem independente do outro. Jesus pedindo, o Pai ouvindo e enviando, e o Espírito Santo vindo. Amém, meus irmãos? Amém. Estão entendendo isso? Amém. É complexo? É ou não? Glória a Deus e aleluia, porque agora nós temos a mente de Cristo, e as coisas que foram ocultadas aos sábios entendidos foram reveladas aos seus pequeninos. Glória ao nome do Senhor. Meus queridos, há algumas outras analogias que eu gostaria de fazer para que você entendesse um pouco mais acerca disso daqui que nós estamos falando, desse assunto. Podemos ilustrar, por exemplo, a forma como é governado o nosso país, o nosso estado, o nosso município. Nós temos 3 poderes básicos. Nós temos o poder legislativo, que são aqueles que fazem as leis. Nós temos o executivo, que é aquele que faz com que as leis sejam cumpridas. E nós temos o judiciário, que é aquele que aplica as penas quando as leis não são cumpridas. São 3 poderes, mas um único governo. Se não, seriam 3 governos, mas são 3 partes que atuam independente uma da outra, são interligadas, mas atuam independente uma da outra, mas formam um único governo. Outra forma que nós podemos entender também, ilustrar, meus queridos irmãos, é a questão da tricotomia do homem. Fomos criados à semelhança de Deus, não fomos? Deus chega na criação para tudo. Façamos agora o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Até nisso, Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Até nisso, nós somos formados de corpo, alma e espírito. Mas irmão, mas pastor, a Bíblia não fala que nós temos alma, corpo e espírito. Leia lá para nós, por favor, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 23, por favor. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmão Orlando, leia novamente esse versículo, por favor. Esse versículo é muito bonito. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor. Aleluia. Duas grandes verdades aqui. A primeira dentro do tema, a segunda parênteses que eu quero fazer. Primeiro, aqui nós temos a menção acerca de nós somos tríconos. Nós temos corpo, alma e espírito. E aqui com esse versículo nós derrubamos qualquer teologia ou teoria que diz que Deus só quer o coração. Não, que o Senhor te conserve santo no corpo, na alma e no espírito. Em todos os pontos nós devemos ser santos e irrepreensíveis, aguardando a vinda do Senhor Jesus nosso Deus. Amém, meus irmãos? Amém? Glória a Deus. Então nós estamos vendo aqui já que assim como nós também somos tríconos e somos somente um, eu só estou vendo um Alexandre, só estou vendo um irmão Alexandre, não estou vendo 2, é só um, mas ali tem corpo, tem alma e tem espírito. Glória a Deus por isso, né? E fica muito tempo aí. Tem aí três partes, mas formam uma única pessoa. Assim também é Deus. E isso nós precisamos entender de uma forma muito clara. Não adianta falar, irmão Alexandre, pede para sua alma buscar um copo d'água. A alma dele tem os seus sentimentos, que independem do corpo. O espírito tem o seu corpo, que independe da alma. E o seu corpo tem a sua força, que é dependente dos dois. Feito de 3 partes, mas uma única pessoa. Deus, feito de 3 partes, mas um único Deus. E aí entra uma diferença entre nós, que Deus
feito por 3 partes. As 3 partes atuam sozinhas. Inclusive, no terceiro dia desse estudo, quando for falado acerca da ação do Espírito Santo, eu não vou entrar nesse tema, porque senão eu vou invadir o irmão que vai estudar esse estudo nessa próxima data, no terceiro dia. Eu quero que vocês entendam, naquele momento, que o Espírito Santo, ele age, independente de qualquer outra parte da composição de Deus. Amém, meus irmãos? Amém, amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. Vamos lá. Algumas evidências da personalidade do Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus? Se eu falar Messias, o Espírito Santo é Deus, o Messias vai falar, Ronaldo, é Deus. Amém, glória a Deus, de fato é Deus. Se alguém perguntar para você, o Espírito Santo, ele é uma entidade. Quando eu falo entidade, eu estou falando de parte, né? Independente, ele é. Agora me responda, por quê? Com base em que você me diz isso? Mas pastor, eu preciso explicar, eu preciso saber explicar qual é a razão da minha fé. Eu não posso crer apenas porque eu ouvi falar. Eu tenho que ser como os nossos irmãos de Bereia, os bereanos. Paulo ensinava, e à medida que Paulo ia ensinando, sabe o que eles faziam? Eles pegavam as escrituras e iam conferindo, e via que tudo aquilo que Paulo estava ensinando estava certo ou não. Eu preciso, dentro da escritura sagrada, saber explicar a razão da minha fé. Eu preciso, dentro da escritura sagrada, explicar que o Espírito Santo, ele é uma pessoa distinta, que ele tem ação, ele também faz parte da divindade, ele tem a sua divindade. Eu quero que você abra para nós aí a sua Bíblia e leia lá em Hebreus 9 e 14, vendo que o Espírito Santo possui a mesma qualidade de Deus, ele é eterno. Leiam para nós, por favor, Hebreus capítulo 9, versículo de número 14. A si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Outro ponto, onipresente, como Deus. Salmo 139, versículo 7, verso 7 ao verso 10. A onipresença, mas só Deus é onipresente, mas o Espírito Santo também é Deus. Leiam lá para nós, por favor. Salmo de número 139, versículo 7, verso 7 ao 10. Para onde me irei do teu Espírito? Ou para onde me irei da tua face? O seguinte também, minha irmã. Do 7 ao 10. Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar as extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Veja, versículo 7. Para onde fugirei eu do teu Espírito? Ou seja, a onipresença do Espírito Santo. Ele está em qualquer lugar, meu irmão. Ele está no culto, ele está quando você está sozinho, ele está quando você está acompanhado, ele está quando você está no meio do fogo, ele está quando você está no meio da água, ele está com você em todos os instantes da sua vida, em todos os momentos. O Espírito Santo do Senhor está ali. Ele foi deixado, como já lemos aqui, sendo o Consolador que estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aleluia. Onisciente. Leiam para nós 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10 e 11. A onisciência, o Espírito Santo, ele sabe de tudo. Ser onisciente é saber de tudo. Mas não é somente Deus que é onisciente. O Espírito Santo não é Deus? Leiam para nós, por favor. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem, que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Veja, olha que profundidade. Ninguém pode nos revelar algo que nós não conhecemos, que essa pessoa não conhece. Eu não posso revelar nada a ninguém aqui se eu não conhecer. Eu não posso revelar a senha da conta do meu Marcos, porque eu não conheço, infelizmente. Infelizmente, meu Marcos.
Eu não posso revelar, porque se eu conhecer, se eu depositar alguma coisa lá, meu Marcos, sabe? Mas não conheço, também não quero conhecer, tá bom? Eu não posso fazer isso, porque eu não conheço. E eu só posso revelar as coisas que eu conheço. Agora, eu não posso revelar nada de Deus, mas o Espírito Santo, que conhece tudo e conhece o próprio Deus, porque Ele é Deus, Ele é que nos revela essas coisas, meus irmãos. É Ele que nos revela coisas que a nós são limitadas e ocultas sem saber, mas o Espírito Santo de Deus, Ele sim pode nos revelar coisas acerca de Deus, características e qualidade de Deus para as nossas vidas. Isso não é humano, isso não somos nós que temos condições de fazer, não é curso de teologia. Isso é importante, básico, e todo obreiro deve ter sim, mas o conhecimento teológico sem ter a inspiração do Espírito Santo é simplesmente um conhecimento humano, é simplesmente um conhecimento literário. Mas o conhecimento teológico com a unção do Espírito Santo, que nos revela as coisas que estão nas entrelinhas do texto sagrado, é somente o Espírito Santo que pode nos revelar. É somente o Espírito Santo que pode nos revelar. Se alguém lê um texto uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes e fala, eu não estou entendendo. Quantas pessoas nós já ouvimos falar acerca disso? Eu leio a Bíblia, mas não entendo a Bíblia. Eu leio os Salmos, eu leio os Evangelhos, eu leio os profetas maiores, os menores, os Pentateuco, os livros proféticos do Novo Testamento, mas eu não entendo, porque é uma leitura ainda sem a revelação do Espírito Santo. Mas quando você lê e o Espírito Santo lhe revela, meu irmão, é como se você estivesse lendo, minha irmã, aquela receita de bolo que você faz em cor. As coisas começam a fluir e o Senhor começa a revelar a você, e aí você começa a entender as Sagradas Escrituras, porque é o Espírito Santo, na sua onisciência, característica do próprio Deus, que nos é revelado. Amém? Glória a Deus. Também Ele é recriador. Leia lá para nós, por favor, João. Eu vou pular alguns pontos, meus irmãos. João 3 e 6. Evangelho de João 3 e 6. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Leiam também para nós, por favor, 1 João 5 e 4, para completar e farei um comentário acerca disso. 1 João. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Veja, João fala, aquilo que é nascido da carne é carne, aquilo que é nascido do Espírito é Espírito. E ali fala, todo aquele que nasce de Deus através do Espírito, ou seja, o Espírito é quem dá a vida, quem recria, quem faz renascer. Vamos ler também estamos já finalizando, o nosso horário está avançando. Só um detalhe aqui, meus irmãos, eu acho oportuno falar sobre isso. Foge um pouco do contexto, mas eu acho que lembrei isso agora, vou falar isso já. Às vezes nós olhamos e lemos a Bíblia Sagrada e falamos 1 Reis, 1 João. Não é. Reis é um livro, então é primeiro livro dos reis. Crônica é como se fosse uma crônica que alguém escreveu, um comentário. Então é o primeiro livro das crônicas. Então é primeiro Crônicas. Se você falar primeira Crônicas, até passa. João é uma carta, por isso que é primeira João, refere-se à carta, tá certo? Nós vemos fazer alguns irmãos equivocadamente falam acerca disso. Irmão, o que isso vai acrescentar na minha fé? Meu irmão, na sua fé, realmente nada, mas na fé de quem ouve, isso às vezes você está falando isso, acaba atrapalhando uma pessoa. Poxa, mas a carta não é primeira, né? Apenas um comentário aí que nos veio à memória nesse instante. Outro ponto, meus irmãos, nós vemos que o Espírito Santo ele é tido, né? Ele é uma entidade distinta, até mesmo do batismo de Jesus. Leiam lá Mateus, acerca do batismo de Jesus. Mateus, capítulo de número 3, versículo 16 e versículo 17. E nós vamos finalizar por aí.
Mateus 3, 16 e 17. E sendo Jesus batizado, saiu longo da água, e eis que se abriram os céus, e viu por Deus o Espírito Santo de Deus, descendo como a pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: Este é o meu Filho amado, em que me comprazo. Novamente, a presença da Trindade. Jesus sendo batizado, Deus falando e o Espírito Santo pousando em forma de uma pomba. Novamente, a presença da Trindade. Qualquer ensinamento que diz que Deus é um e age da maneira, ora ele é o Filho, ora ele é o Espírito Santo e ora ele é Deus, isso é refutado justamente por isso, porque Deus, ele apresenta por diversas vezes como as três pessoas no mesmo local ou em locais distintos, como nós acabamos de ver aqui: Deus no céu, Jesus na terra e o Espírito descendo sobre Jesus. E nós vemos ainda o seguinte, meus queridos irmãos: há doutrinas que dizem que o Espírito Santo, ele é uma força ativa. Uma força ativa é como se fosse um vento. O vento, ele sopra, você sente o vento, ele movimenta as moinhas, ele movimenta as árvores, ele movimenta as folhas, mas o vento não tem personalidade. O vento não pode agir, o vento não pode pensar, o vento ele acontece porque ele é uma força ativa. E aqui nós vemos que o Espírito Santo, ele não é uma força ativa. Nossos irmãos vão falar nos próximos dias aqui acerca disso com mais profundidade. Nós vamos entender que o Espírito Santo, ele chora, ele intercede com gemidos inexprimíveis. E uma força ativa, ela não pode fazer isso. Uma força ativa, ela não pode tomar a forma corpórea de uma pomba e pousar sobre Jesus. Não poderia fazer isso. Porque então dizem que ele é como um vento, uma força ativa, algo que acontece na natureza. Não, o Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade, tem personalidade, tem influência, tem autoridade, tem poder e está com a igreja do Senhor Jesus aqui nessa terra. E é sobre esse Espírito Santo que nós estamos falando nesses dias. Hoje eu fiz questão apenas de introduzir para que nós possamos, com convicção, dizer acerca de quem nós estamos estudando. Porque simplesmente falar, estamos estudando sobre o Espírito Santo, sem entender de fato quem é o Espírito Santo e o que ele representa na Trindade, seria muito fútil e muito fraco um ensinamento como esse. Mas tendo convicção de quem é o Espírito Santo, o que ele representa, que não é uma força ativa, que ele é uma personalidade, tem força, tem poder, tem autoridade, ele age, ele fala, ele convence, ele transforma. Os irmãos vão falar sobre isso depois. Isso nos dá base para quando alguém nos falar acerca destas coisas, nós temos base e autoridade para dizer acerca do Espírito Santo. Meu irmão, minha